Bom dia, camaradas. Vamos iniciar aqui a atividade da Federação Mundial das Juventudes Democráticas. Os camaradas da Juventude Comunista da Venezuela, que ficaram responsáveis aí para conduzir a mediação do debate, tiveram um problema com a conexão e não vão estar presentes aqui no debate de hoje. Esse debate faz parte de um conjunto de mobilizações convocado pelos movimentos populares, sociais, pelas juventudes brasileiras, que estão aí no empenho da campanha popular contra o governo Bolsonaro, né? Fora Bolsonaro, uma campanha fundamental, e através da Federação Mundial das Juventudes Democráticas, das entidades que são filiadas no Brasil à Federação Mundial das Juventudes Democráticas, também estamos espalhando essa campanha pelo mundo afora. O mundo contra o Bolsonaro. Uma campanha fundamental, e vamos aí estar um trabalho, né, que é importante, na sequência, importante destacar a história da Federação Mundial das Juventudes Democráticas. A FMJD foi fundada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, juntamente com outras 3 entidades ligadas ao movimento de solidariedade internacionalista, né, que é o Conselho Mundial da Paz, que estará representado hoje aqui com a sua presidenta, que é uma brasileira, que é a Socorro Gomes, também representando através da participação da Federação Democrática Internacional das Mulheres, a FEDIM, que é a entidade que representa o movimento feminista a nível internacional, e também pela Federação Sindical Mundial, que é uma das principais expressões do internacionalismo proletário na atualidade. É importante destacar que a Federação Mundial das Juventudes Democráticas, né, que foi fundada nos anos 40, realiza o maior evento político da juventude do mundo, que é o Festival Mundial das Juventudes Estudantes, que se realiza aí em cerca de 4 em 4 anos. Esse festival é o principal evento político de caráter anti-imperialista. Esse evento, né, ele marca, né, através de seus tribunais, uma unidade na luta anti-imperialista a nível internacional. São essas 4 entidades aí do movimento Solidariedade Internacional, a nível internacional, os comunistas, né, os partidos comunistas, organizações comunistas, nacionais libertadoras, os movimentos revolucionários da África, da Ásia, sempre participaram desse movimento, né, internacionalista, e a FMJD, que tem aí, né, na sua história a marca da luta contra o imperialismo e todas as suas expressões, ela está presente aqui no Brasil com 4 entidades, né? Nós temos a União da Juventude Comunista, fundada em 1927, né, que é a juventude do PCB, que participa aí da FMJD desde sua fundação. Temos também aí a participação dos companheiras da União da Juventude Socialista, que é a juventude do PCdoB, que também é filiada à FMJD. Temos também a presença, como entidade filiada, da Juventude Pátria Livre, do Partido Pátria Livre, que hoje está, né, que fundiu com o PCdoB na atualidade, e também temos a Juventude Comunista Avançando, que é ligada, né, que tem sua autonomia, mas é ligada também ao Polo Comunista Luiz Carlos Prestes. Então é importante a gente reforçar essa atividade, né, que está presente no dia 8M, aí o 8 de maio, que é o 8 de maio, um dia de luta fundamental para a classe trabalhadora, fora Bolsonaro, estamos juntos na luta. Teremos outras atividades durante o dia, a parte da noite teremos um ato live com as organizações de movimentos sociais, da juventude contra Bolsonaro, né, diversas formas de protestos virtuais, que são protestos fundamentais nesse atual cenário de crise, de pandemia. Vamos combinar da seguinte forma, que é a nossa organização do nosso debate, né? Primeiro vou passar a palavra aí para o companheiro Gabriel Alves, que faz parte aí do Comitê Central do PCdoB e da Juventude do Pátria, que foi coordenador da Juventude Pátria Livre, um grande amigo, companheiro Gabriel Alves, para começar, né, o debate aqui, que tem um tema muito importante, né? O governo Bolsonaro e o avanço imperialista na América Latina, que é um governo pró-imperialista, pró-sionista, né? O exemplo, Gabriel, das 2 bandeiras, né, dos Estados Unidos e Israel tremulando na esplanada dos ministérios em Brasília, foi um exemplo claro, né, demonstração ilustrativa como que esse governo é um governo pró-imperialista, um governo
pró-sionista, né? E nós vamos começar com esse debate com o Gabriel Alves, depois vamos passar para a companheira Socorro Gomes e também a companheira Cecília, e depois eu volto também para apresentar algumas considerações. Destacar que faz parte de uma agenda de atividades também da Federação Mundial das Juventudes Democráticas, né, para participar, curtir, divulgar os eventos da FMJD, cada vez mais necessária no atual cenário aí de luta anti-imperialista, né, momento de crise do capitalismo agravado pela pandemia global do coronavírus. Estamos juntos na luta. Passar a palavra para o Gabriel, 15 minutos aí para a exposição, para a gente começar os debates. Beleza, Gabriel? Beleza, Vitória, Túlio. Como é que tá? Tudo bom aí? Tudo bem aqui em Minas Gerais. É bom ver o Túlio aqui também. Eu conheço o Túlio há bastante tempo, a gente já pôde participar em algumas atividades internacionais, em Venezuela, em Cuba, né? E queria primeiro dizer que eu fico muito feliz aqui com o convite da FMJD para poder participar dessa live, dessas atividades modernas que a gente está tendo que fazer agora em época de pandemia, né? Porque a FMJD é uma organização, como o Túlio comentou, que sempre foi muito importante a nível internacional e na organização da luta da juventude no mundo, né? Surge nesse contexto do pós-Segunda Guerra, organiza atividades pela paz, mobiliza a juventude contra o fascismo, né? E eu acho que nada mais atual, ainda mais nesse momento que a gente vive hoje no Brasil, do que você poder unir a juventude contra o fascismo, que é exatamente o nosso inimigo que hoje está aqui presente dentro do nosso país, né? Eu queria separar aqui a minha fala em dois momentos. Primeiro, ressaltar algumas características do governo Bolsonaro antes da pandemia, dessa crise do coronavírus, e depois de apresentar, comentar algumas coisas no pós-coronavírus, né? Então, primeiro o seguinte, na penúltima reunião do Comitê Central do PCdoB, o partido fez uma definição do governo Bolsonaro que eu acho que é extremamente precisa, que caracterizou o governo Bolsonaro como um governo inimigo da democracia, carrasco do povo e traidor da nação, né? Que seriam as três características que o governo Bolsonaro apresenta como principais, né? Então, nessa parte do inimigo da democracia, é um governo que faz constantemente elogios à ditadura, defende a tortura, defende os torturadores, inclusive, recentemente, o próprio Bolsonaro teve com o Curió, que foi um famoso torturador da época da ditadura, né? Ataca o movimento social como um todo, o sindicato, as entidades estudantis, certo? E ataca, seja do ponto de vista ideológico, seja do ponto de vista de ações concretas, como foi a reforma trabalhista, buscando atacar a organização sindical, ataca as entidades estudantis com ações como de perseguição às entidades, como foi a medida provisória realizada no ano passado pelo governo Bolsonaro, e organizou um verdadeiro aparato de milícias digitais que tem por objetivo propagação de fake news, destruição de reputações, espalhar mentiras completas, certo? Para basear isso daí na luta política do país. Ou seja, desde a mamadeira de piroca, que foi uma coisa que apareceu muito lá na época das eleições, até agora essa história dos caixões vazios, ou da gripezinha, ou de qualquer mentira que possa se inventar contra o adversário político, e isso com base num esquema extremamente organizado, estruturado e com financiamento que ninguém conseguiu ainda explicar de onde veio, né? E além dessas milícias digitais, a gente vê um governo que é amparado também pelas milícias armadas, né? Ou seja, a gente pode ver muito bem nos casos lá do Rio de Janeiro, no que aparece denúncia contra, inclusive, o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, que tem uma milícia armada por detrás do governo Bolsonaro, que é uma base de apoio dele fundamental, né? E isso, inclusive, é um caso que fica muito claro nesse partido que ele buscou organizar, que ele tentou apresentar, que é o tal do Aliança pelo Brasil, né, o Partido 38, e o partido não conseguiu o registro para as eleições. Só que vocês podem ver que o fato dele não conseguir o registro para participar das eleições municipais não foi um problema para o Bolsonaro, porque a intenção dele não é organizar um partido
que tenha por objetivo participar das eleições. É um partido que organizar uma frente política bolsonarista. É um partido que tem por objetivo, na verdade, organizar as milícias, organizar os milicianos com base num projeto antidemocrático, num projeto de truculência e por aí vai. Não teve nenhum problema para ele, para o presidente da República, não participar das eleições municipais, certo? Então, além desse lado inimigo da democracia, a gente vê o lado carrasco do povo. Um projeto de governo com uma economia rastejante, não tem nenhum crescimento econômico, não tem nenhum crescimento de emprego, certo? Não tem nenhuma medida que busque retomar esse crescimento econômico, certo? E também não tem nenhuma medida que busque melhorar o salário do povo, porque o aumento que teve de salário desde o início do governo Bolsonaro foram aumentos que serviram única e exclusivamente para repor a inflação. Não teve nenhum aumento real de salário do povo, né? E o resultado disso concreto foi o crescimento da concentração de renda monstruoso nesse último período, certo? E junto com esse lado de ausência de uma política para o povo, você tem uma política de austeridade que é baseada em vários aspectos, né? Então, de um lado, a reforma da Previdência que ocorreu, certo? Que busca tirar os recursos da reforma da Previdência e transferir para o setor privado, certo? Você tem uma redução do investimento público muito grande em obra, em investimentos, em questões que podiam representar essa retomada do crescimento, né? E você teve também duros cortes dentro dessa área do corte do investimento público, duros cortes na área da educação e da saúde, certo? Que são exatamente duas áreas que agora, nesse momento, estão muito em evidência, né? Porque, de um lado, a educação, as universidades públicas, toda essa estrutura pode ser responsável por criar alternativas para a gente poder sair dessa pandemia, seja através da pesquisa da vacina, seja através da pesquisa de remédios que possam amenizar os sintomas do Covid-19, ou através dos investimentos na saúde, que tinham condições de nos deixar muito mais preparados para a pandemia, porque a verdade é que com o corte da saúde, a condição do Sistema Único de Saúde, certo, para atender a pandemia foi completamente sucateada. Então, a gente já vivia o Sistema Único de Saúde com dificuldade de financiamento e com os cortes promovidos pelo governo Bolsonaro, certo? Levou esse sistema ao colapso já antes de iniciar a época da pandemia, entendeu? Então, essa política de austeridade é o lado carrasco do povo do governo Bolsonaro. E, por último, o lado traidor da pátria, né? Que ele é representado pela política de privatização do governo Bolsonaro, né? Então, a gente pode listar algumas coisas aqui rápido, como, por exemplo, a venda da Embraer, como a venda de setores da Petrobras, como a promessa de venda da Eletrobras e dos Correios, de privatização de outros setores, né? E, do outro lado, uma política externa implementada pelo governo Bolsonaro absolutamente submissa aos Estados Unidos e a Israel, né? Como, por exemplo, o Túlio citou aqui no começo, com aquela cena ridícula, patética, que foi o Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo, a sede da onde está o presidente do Brasil, onde a comitiva ali do Bolsonaro tinha uma bandeira dos Estados Unidos e uma bandeira de Israel, em pé de igualdade com a bandeira do Brasil, né? E a gente pode fazer um pouquinho de esforço aqui para me lembrar de outra cena ridícula, que foi aquela cena na Assembleia Geral das Nações Unidas, com o Bolsonaro realizando uma declaração de amor para o Trump, né? Que ele falou I love you para o Trump, e a resposta do Trump para isso daí foi que bom te ver. Então, o nível de submissão chega a ser, por vezes, engraçado, de tão estúpido e de tão rastejante que é, né? Então, essas três características do governo Bolsonaro, que é o traidor da pátria, que é o inimigo da democracia e que é o carrasco do povo, são três características que foram muito fortes já no seu primeiro ano, que levaram o país a uma situação muito complicada, aonde levou, inclusive, um crescimento das forças de oposição nesse primeiro ano impressionante, com grandes manifestações de rua, com grandes atividades organizadas pela juventude, pelo movimento social brasileiro, né? Só que o contexto, a partir do início da pandemia, é um contexto onde essas características do governo Bolsonaro se radicalizam ainda mais, né? E, junto com elas, aparece com mais força o resultado de uma
outra característica importante do Bolsonaro, que é uma negação da ciência, né? Que é uma negação não só da ciência, como de qualquer tipo de pensamento crítico, organizado, produzido pela humanidade durante toda a sua construção, né? Então, que vai desde alguns exemplos fora da pandemia, mas de gente dizendo que o nazismo é de esquerda, de gente defendendo o terraplanismo, de gente defendendo absolutamente qualquer grosseria, ideia estúpida, negadas pela anos, séculos de pesquisa da ciência. Só que o resultado prático dessa negação da ciência no momento de pandemia, no momento de uma crise sanitária e de saúde absolutamente inédita, e com uma situação que a gente foi tendo que aprender, a cada dia a ciência vai tendo que aprender e descobrindo o que acontece, foi que essa pandemia se instalou no Brasil com uma força impressionante. Então, a gente pode ver uma série de declarações do governo Bolsonaro, do presidente ou da sua milícia, de negação da ciência e de negação de tudo que foi sendo descoberto sobre essa pandemia. Então, desde aquele discurso dele em rede de TV, da gripezinha, o histórico de atleta, as milícias dele combatendo qualquer iniciativa e opinião da OMS, certo? Citando a OMS como um instrumento de instalação do socialismo ligado à China, ou qualquer alucinação completa do tipo, certo? E uma propaganda implementada e radicalizada no último período ferrenha contra o isolamento social, né? Que é a principal forma de combate à proliferação dessa pandemia enquanto não existe a vacina, certo? Então, é uma propaganda contra o isolamento social, dizendo que o isolamento social vai destruir com a economia, mas não é só uma propaganda verbal, são ações concretas, porque é a organização de carreatas contra o isolamento social, é a realização de aglomerações em manifestações, como as duas manifestações que ele participou, inclusive manifestações criminosas, de defesa da ditadura, de defesa do AI-5, certo? E todas as atividades realizadas pelo Palácio do Planalto, pelo presidente, sem uso de máscara, com aglomeração, com proximidade, com o presidente enfiando a mão no nariz, tossindo e depois cumprimentando pessoas, enfim, uma negação completa de todos os protocolos, de tudo que existia, certo? Então, na verdade, quando chega a pandemia no Brasil, a gente vê que o presidente se torna rapidamente o principal aliado da pandemia do Brasil, certo? Não é à toa que ele foi apelidado por muita gente de Capitão Corona, né? Então, e junto com essa negação da ciência, ele radicaliza em todos os aspectos que estavam existindo, né? Então, como eu disse, a participação nas manifestações pró-AI-5, uma pressão no Congresso, no STF, realizada ao vivo, como foi ontem, ou pelas milícias sociais, certo? Ou seja, esse lado de inimigo da democracia indo até o extremo, certo? A parte do carrasco do povo também acontecendo de maneira muito forte, né? Então, primeiro com a política do auxílio emergencial apresentado pelo governo, que era uma política de R$ 200, né, que só se concretiza, só vira 600, após uma ação do Congresso Nacional e após uma pressão do movimento social, né, uma política de atrasar e de não liberar e de dificultar ao máximo o acesso da população a esse auxílio emergencial, inclusive gerando aglomeração na fila dos mercados, da Caixa, né? A demissão do governo, do ministro da Saúde, no meio disso, e a nomeação de um novo ministro, que demora 15 dias para reunir com os secretários estaduais de saúde, no meio da pandemia imensa, né? E ao mesmo tempo que tem isso, que o ministro da Saúde que some do mapa, o governo a todo momento ataca os governadores, ataca os prefeitos, no momento que devia se criar uma união do país para enfrentar essa pandemia, e uma aliança do Bolsonaro, certo? Com o Trump de novo, desse lado do traidor da nação, nessa negação completa da pandemia, a responsabilização da China pelo vírus, e no momento que a China é o principal produtor de equipamentos de proteção individual e também de respiradores, ou seja, era uma alternativa para que o país pudesse combater os efeitos da pandemia. Esse país que poderia nos ajudar é exatamente o país que é escolhido como principal adversário do governo Bolsonaro nesse momento. E aqui, para concluir, eu queria citar que o governo Bolsonaro deixou de ser simplesmente um problema político para o Brasil. Ele passou a ser uma questão, um ataque à vida dos brasileiros, um risco à vida dos brasileiros, um risco à existência dos brasileiros nesse momento de pandemia. E por isso a necessidade que já existia de uma frente ampla em defesa do povo, uma frente ampla em defesa da democracia, hoje é uma frente ampla em defesa da vida, uma frente ampla em defesa da vida e da democracia, sobre o risco
de perdermos milhares de vidas no nosso Brasil. Certo? Hoje o Brasil é o novo foco mundial da pandemia. E a política do Bolsonaro é uma política que nos leva mais até o fundo desse poço. Então, a necessidade de unir em torno de uma frente ampla em defesa da vida, em defesa da democracia, todos os setores que tenham contradição com o governo Bolsonaro, todos os setores que defendam uma política de saúde onde possa se atender o povo nesse momento de pandemia e que tenha uma defesa da democracia, é urgente, sobre o risco da gente sair, certo? Desse momento que a gente tem hoje, já milhares de vidas perdidas, e chegar a uma situação de centenas de milhares de vidas perdidas numa situação muito rápida. E, por último, aqui, para acabar mesmo, a gente não precisa ir muito longe para ver que é possível enfrentar a pandemia com seriedade. Aqui do lado do Brasil, a gente tem a Argentina, que é um governo que está promovendo uma política séria de quarentena. Certo? Tem promovido uma política séria de ação do Estado na área da saúde de combate à pandemia. O resultado concreto disso é que a Argentina o Brasil tem 27 vezes mais mortos que a Argentina, que é nosso vizinho, certo? Ou seja, é absolutamente possível você implementar uma política de enfrentamento à pandemia diferente. E, no momento, não só é possível, como é urgente, porque isso coloca em risco a vida de milhares de brasileiros. E é sobre isso que hoje a gente tem que mobilizar a juventude, o movimento social do mundo, a esquerda, a democracia, absolutamente todas as pessoas, porque a gente tem hoje uma crise séria de saúde, certo? Eu acho que isso é um debate muito importante a gente fazer nesse momento. Queria agradecer mais uma vez à FMJD, às juventudes brasileiras que participam da federação, por ser convidado para cá, e espero que a gente possa fazer um grande debate aqui hoje, porque o assunto que a gente está vivendo é um assunto muito sério. Muito obrigado. Beleza. Obrigado, Gabriel. Passa a palavra agora para a companheira. Agora estou vendo aqui a Socorro, Cecília Branche. Boa tarde, camaradas. Boa tarde. Olha só, passa a palavra aqui para a Cecília Branche, que é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrando em História pela Universidade de São Paulo e integrante do Polo Comunista Luiz Carlos Prestes. De norte a sul, de leste a oeste, o povo todo grita Luiz Carlos Prestes. Com a palavra, Cecília Branche. Oi, pessoal, boa tarde, camaradas. Está dando para ouvir direitinho? Tá, beleza. Então, queria saudar aos camaradas presentes, a todo mundo que está assistindo a live, saudar a FMJD, nesse dia tão importante de luta, né? Um momento muito difícil aí da nossa história, mas a gente tem vários atos virtuais, mundiais acontecendo contra o Bolsonaro, contra esse governo genocida, então é importante que a gente se some nessas atividades. Bom, vou pular minha apresentação, né, já que o camarada Túlio me apresentou, mas então, a gente está aqui discutindo o governo Bolsonaro e o avanço imperialista na América Latina, certo? Então, quando a gente fala das ações imperialistas dos Estados Unidos na América Latina, acho que é importante a gente recorrer ao que dizia o velho camarada Lenin, que o imperialismo não é somente uma política, não é somente um apanhado de ações. O imperialismo é uma fase do capitalismo, né? Especificamente do capitalismo monopolista, do domínio do capital financeiro. Então, nessa fase imperialista do capitalismo, essa fase é marcada, em sua essência, pela rivalidade entre potências imperialistas, pela hegemonia global. E, bom, para a gente conversar um pouco mais sobre a conjuntura atual e o que leva os Estados Unidos, que hoje é a potência imperialista hegemônica, a ter uma ação tão agressiva, tão violenta frente à nossa região, acho que a gente precisa falar um pouquinho de um aspecto fundamental para caracterizar esse momento, que é a crise estrutural do domínio do capital. Bom, então, né, a gente sabe que as crises, elas são um elemento endógeno, um elemento interno ao modo de produção capitalista, e mais ou menos até meados da década de 70, a humanidade tinha passado por uma série de crises cíclicas do modo de produção capitalista, né? Mas a partir desse momento, por volta ali da época em que os Estados Unidos deixa de lastrear o dólar nas suas reservas de ouro, durante o governo Nixon, e por uma série de outros fatores que acho que não vale a pena a gente esmiuçar aqui, né, para a gente poder debater mais a conjuntura atual, e rompe a chamada crise estrutural do capital.
E com essa crise estrutural, cada crise cíclica, como a crise de 2008, que é um bom exemplo, ela acontece de maneira menos espaçada, com uma duração maior e com uma gravidade também muito maior. Então, depois de uma crise, logo vem outra, e a gente tem um processo de depressão quase permanente e contínuo, né, que atinge não só a esfera econômica, mas todas as esferas de reprodução social. Então, são graves crises globais, marcadas principalmente pela queda tendencial da taxa de lucros. Então, por mais que aumente a massa de lucro, por exemplo, o retorno é cada vez menor, né? E por que falar disso tudo para entender a conjuntura? Porque a estratégia do imperialismo, o capital estrangeiro, nesse momento de crise estrutural do capital e de fase imperialista do capitalismo monopolista, precisa se apropriar das riquezas justamente da periferia para a sua sobrevivência, né? E no Brasil, o golpe de Estado de 2016, que a gente viveu recentemente, tem a ver com essa reorganização necessária para a intervenção imperialista na América Latina. A gente teve, durante os governos petistas, um processo de diminuição de miséria, de aumento do salário mínimo, de diminuição do desemprego, e esse golpe de Estado está vinculado justamente ao fato de que a estratégia do imperialismo hegemônico estadunidense é uma estratégia de dominação hemisférica, que é de botar ordem no que eles acham que é o quintal deles, né? Como, inclusive, falaram, até foi no governo Obama, né? Chamaram a América Latina de pátio traseiro dos Estados Unidos. E a América Latina não é pátio traseiro de ninguém, né? Então, é dentro dessa perspectiva que eles desenvolveram que ocorreram os golpes de Estado em Honduras em 2008, no Paraguai em 2012, no Brasil em 2016 e agora, recentemente, na Bolívia. Então, a gente tem uma série de golpes de Estado organizados pelos Estados Unidos para enfrentar essa sua decadência lenta, mas real, enquanto potência hegemônica mundial, ainda que seja uma potência hegemônica que já enfrente alguns desafios, como a própria China, né? A emergência da China. Então, o golpe no Brasil foi organizado pelos Estados Unidos com estratégias para legitimar essas políticas perversas do imperialismo aqui na nossa região e com apoio e participação de uma série de instituições internas no Brasil, como o Instituto Millennium, e também a nível interno estatal, né, como a participação do Poder Judiciário e dos militares. Inclusive, é importante lembrar que tanto Florestan Fernandes como Prestes alertaram na época da Constituinte, ali por volta de 87, que o artigo 142 da nossa Constituição era um artigo muito perigoso, porque ele estabelece que os militares podem intervir e dar uma espécie de golpe de Estado pela garantia do que se chama da garantia da lei e da ordem. Então, nesse momento aí de fim da ditadura, né, entre 1985 e 1988, quando é aprovada a Constituição Federal, a gente teve um processo de democratização restrita, porque foi uma democratização sob tutela militar, mas que, claro, foi importante, né, estabeleceu o SUS, estabeleceu alguns direitos, verbas mínimas para a educação, e essa chamada Nova Velha República, que veio dessa democratização restrita, está sendo justamente atacada e destruída. Então, é esse pacto de 88 que a gente chama que está sendo destruído agora. A gente tem um governo, que é o governo Bolsonaro, que estabeleceu um novo regime, e é um regime fascistizante. E, claro, é evidente que desde o governo Temer há uma política de destruição dos direitos dos trabalhadores, de direitos sociais, saúde, educação, previdência, arroxo salarial, desmonte do nosso patrimônio, entrega da Petrobras, do Aquífero Guarani, da Amazônia, do pré-sal, porque, na verdade, o projeto dos Estados Unidos para o Brasil e para a América Latina é de esquartejamento, é esquartejar o Brasil, é esquartejar a América Latina, porque a política de dominação deles é de uma agressividade, de uma perversidade que implica concretamente numa intervenção militar na América Latina, e é isso que está acontecendo agora. É importante, acho, ressaltar que o Bolsonaro sempre foi uma opção para o imperialismo estadunidense, justamente por ser ele essa figura que representa a extrema-direita totalmente submissa aos interesses do império, né? Então, hoje, os Estados Unidos estão cercando a Venezuela
com o acordo do governo brasileiro, porque inclusive durante essa pandemia, naquela viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos, quando ele foi se reunir com o Trump e sua cúpula, ele foi lá para acertar um novo acordo militar com os Estados Unidos. E o que eles estão fazendo na Amazônia é justamente uma ação na fronteira com a Venezuela, vinculada à política estadunidense de invadir militarmente a Venezuela. E a imprensa não fala nada sobre isso, mas o que está acontecendo é uma situação muito grave. E o governo Bolsonaro está diretamente vinculado a isso, né? O governo Bolsonaro, que é uma continuidade do golpe que instituiu o governo Temer, que é uma continuidade de todas as contrarreformas que o Temer implementou. Essa pandemia ficou muito debilitado, principalmente por conta do congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, né, da emenda constitucional 95. Então a gente tem aí um susto para enfrentar uma pandemia com as proporções que a gente está vendo. E hoje acho que é importante ressaltar para esse debate também que o que está em curso no Brasil é a preparação de um autogolpe fascista, de um golpe dentro do golpe, né, uma política deliberada do presidente da República, Jair Bolsonaro, de criar esse caos social, esse desespero, para criar uma situação tremenda de miséria, de morte, de desemprego, e no meio desse caos tentar justificar um outro golpe claramente fascista. E claro, é um fascismo de capitalismo dependente, porque é um fascismo pró-imperialista, é um fascismo sob hegemonia do capital financeiro internacional, porque no nosso bloco de poder a fração dominante do bloco de poder é externa, né, o imperialismo, e é um domínio exercido tanto externamente pelos Estados Unidos, pelas políticas imperialistas e pelos Estados Unidos, como também internamente pela presença das multinacionais aqui no nosso país. E esse autogolpe, ele vem com o intuito de verdadeiramente destruir os freios que o Pacto de 88 ainda pode apresentar para o governo fascista do Bolsonaro. E a nossa alternativa nesse momento, quem pode dar uma alternativa, é apenas o movimento proletário popular organizado, né? Construindo não só a luta imediata para defender os direitos dos trabalhadores agora nessa pandemia, a luta por renda nessa pandemia, porque Bolsonaro também está atacando frontalmente os trabalhadores agora nesse momento, bom, o nosso povo vive uma situação de miséria, de fome, de desemprego, de arroxo salarial, retirada de direitos, e a construção dessa alternativa, seja em termos dessas mediações programáticas, seja em termos da construção de um bloco histórico, revolucionário, antimonopolista, anti-imperialista e anti-latifundiário, ela é essencial para que a gente possa realizar um programa necessário para superar a miséria brasileira. E, claro, é evidente que a direita golpista, que inclui aí a direita tradicional, representada pelo Moro, pela saída do Moro agora, pela queda do Mandetta, do Ministério da Saúde, essa direita tradicional, ela é tão servil ao imperialismo quanto o Bolsonaro. E ela só vai aspirar, e ela só aspira à queda do Bolsonaro se houver a possibilidade de reabilitar uma figura alternativa como o Moro ou moldar o Bolsonaro ao seu gosto. Mas, atualmente, a direita tradicional ela não tem o apoio das Forças Armadas, que Bolsonaro tem em grande medida, e isso é fundamental, né? Por isso que, inclusive, esses 31 pedidos de impeachment protocolados não estão avançando também por causa disso, né? E enquanto for assim, vai ser muito difícil que avance um processo de impeachment pela direita, porque, né, é uma situação muito complexa também. E uma coisa que eu acho que é fundamental nesse momento e que a gente, enquanto esquerda, não pode nutrir nenhum tipo de ilusão, é que, ainda que coexistam posições semelhantes entre a oposição de direita ao governo Bolsonaro e a oposição de esquerda ao governo Bolsonaro quanto à necessidade de interromper esse governo, seja por meio da sua renúncia ou de impeachment, né, mesmo, a gente, comunistas,
a gente tem que sempre defender a independência política e ideológica da esquerda. Acho que isso é fundamental nesse momento. É preciso que a gente tenha muito claro que os nossos motivos, eles não são só diferentes, mas eles são opostos aos motivos da direita tradicional, que eventualmente possa se posicionar contrária ao Bolsonaro e a favor do seu impeachment. Porque essa direita, ela quer tirar o Bolsonaro para dar continuidade ao projeto do imperialismo no Brasil e na América Latina, enquanto a gente quer retirar o Bolsonaro para derrubar esse projeto genocida. E a gente é contrário, portanto, né, a ideia de uma frente única tão ampla. A gente tem que ser favorável a uma frente de esquerda com independência política e ideológica, não sectária, mas com independência. Então, acho que hoje é fundamental, principalmente nesse dia de hoje, mas aí por todo esse ano e para o que quer que aconteça durante essa pandemia, que a gente seja firmemente fora Bolsonaro, fora Mourão, em favor da revogação da emenda constitucional 95, em favor do direito à vida e à dignidade da classe trabalhadora, contra a fome, a miséria e o desemprego. Muito obrigada. Obrigado, Cecília, pela brilhante exposição. Estamos juntos na luta. Agora vamos apresentar, né, a Socorro Gomes. Socorro Gomes faz parte, né, da Sebrapaz e também é integrante aí da presidência do Conselho Mundial da Paz, né, que faz uma luta importantíssima pela paz mundial, apoiando aí diversos povos na luta anti-imperialista, né? Socorro Gomes é do Belém, Pará, não sei se torce para o Remo ou para o Paysandu, né, rival do meu América Mineiro, e uma grande companheira aí que está na luta, aí na solidariedade internacionalista. Com a palavra, a camarada Socorro Gomes. Boa tarde, companheiros. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui, né? Eu sou Paysandu, viu, Túlio? Bom, então, eu sou presidente do Conselho Mundial da Paz e integro com os companheiros aqui do Sebrapaz no Brasil a luta pela solidariedade e paz, e junto com todos, não é? Para nós, para os militantes da paz em torno do Conselho Mundial da Paz, e creio que posso dizer também do Sebrapaz no Brasil, o Bolsonaro, no governo, ele representa uma grande ameaça à paz no continente. Além de tudo que os companheiros já levantaram, o companheiro Gabriel, a companheira Cecília, não é? Quer dizer, o Bolsonaro, ele representa uma política das mais inimigas do progresso no país e que persegue os trabalhadores. Do ponto de vista da nação, ele caminha e tem como objetivo, a sua agenda é completamente subordinada à agenda dos Estados Unidos, né? Completamente subordinada, e isso tem sido demonstrado desde a sua própria eleição, que foi aqui coordenada a inteligência a partir dos Estados Unidos, construindo aí a chamada rede de fake news e o gabinete do ódio logo que se elegeu, logo que foi eleito presidente, através de toda esta campanha urdida lá fora, né? E que vem aí, vamos dizer, foi aberto um espaço com o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. É sempre importante não esquecermos como ocorreu até aqui, né? E Bolsonaro no governo, ele tem uma agenda que é o tempo todo, como disse o Gabriel, o tempo todo obedecendo a Trump. E aqui no continente latino-americano, a política externa do governo Bolsonaro, ela é uma política nefasta e demolidora da soberania do nosso país, e que, com a sua atitude, tanto em relação, desde o primeiro momento, de ódio, de preconceito contra os médicos cubanos que aqui estavam de uma forma legal, prestando a sua solidariedade, prestando um serviço conhecido como excelente, que é o serviço médico de Cuba, quer dizer, expulsou o incontinente, né, os médicos, a medicina cubana do país, ao mesmo tempo que simplesmente depauperou a saúde, como a educação, como as políticas sociais. E
do ponto de vista em relação a Cuba, é esse tratamento, o tempo todo, seguindo o que diz Trump, não é? De ódio, de preconceito, de acusações, de infâmia, de calúnia, e em relação à Venezuela, que há poucos dias também, de uma forma cruel, de uma forma quase que irracional, levado também pelo ódio, né? Bush tenta expulsar o corpo diplomático da Venezuela, né, no momento de pandemia mundial, e que sem nenhuma segurança, até mesmo para viajar, quando os voos estão completamente restringidos no mundo e no continente. Felizmente foi, vamos dizer, impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Bolsonaro tem sido uma ameaça e joga por terra a tradição diplomática do nosso país, do nosso povo, que é de buscar o diálogo, de buscar resolver os conflitos, dialogando, e baseado nas determinações da própria ONU, que está na Carta, né, na Constituição brasileira, que é o respeito à soberania, que é a convivência pacífica entre as nações, que é buscar cooperar e garantir a autodeterminação dos povos. Ele passa por cima disso e tenta criar um clima constantemente, um clima de conflito, de atritos, não é? Correndo risco de nos jogar, porque é isso que quer Trump, que quer o imperialismo estadunidense, nos jogar num conflito que não sabemos o que vai dar, jogar numa guerra fratricida entre irmãos, não é? Então, os Estados Unidos já têm aí vários países, né, como o chamado Grupo de Lima, mas tem a Colômbia aqui próximo, que há poucos dias, né, a partir dali sai as tentativas de invasão, inclusive armada dentro da Venezuela, né, de mercenários, de terroristas, coordenado a partir dos Estados Unidos e da Colômbia, e soma com essas atitudes de Bolsonaro. Então, é um governo nefasto. Nefasto do ponto de vista da paz, nefasto do ponto de vista das nossas relações internacionais. Como os companheiros já disseram, em relação à China, que é a principal, vamos dizer assim, exportadora, a principal produtora de equipamentos necessários para o combate ao Covid-19, ao mesmo tempo que foi a primeira a sofrer o ataque dessa pandemia, né? Quer dizer, o Trump e o seu chanceler, se pode chamá-lo assim, não é? O tempo todo coloca a China como alvo, e numa atitude assim de ódio, de preconceito, que prejudica enormemente as nossas relações, prejudicando, inclusive, o combate à pandemia, à epidemia em nosso país, não é? Ao mesmo tempo que tem uma atitude de menosprezar a ciência, de menosprezar o conhecimento científico, as orientações da Organização Mundial de Saúde e os governadores, os prefeitos que tentam dar orientação para que a população fique em casa, para que a população garanta o isolamento, o distanciamento social. Bolsonaro diz que não, que isso é uma gripezinha, que não tem nenhum sentido. E num deboche absolutamente, vamos dizer assim, deletério contra a saúde dos brasileiros, ele vai para as ruas conversando, abraçando, comendo e falando, ou seja, não é? Colocando em risco a população que ali está perto. Ao mesmo tempo, ao lado do Planalto, tem grupos hostis a qualquer manifestação pacífica em defesa do combate à Covid, em defesa, justamente em defesa dos médicos, dos enfermeiros. Há poucos dias vimos atitudes grotescas, atitudes, vamos dizer, agressivas, odiosas, de grupos aí que se chama Ligado aos 300, sabe o que é isso, né? São grupos, vamos dizer, que utiliza a agressão, o ódio para intimidar qualquer oposição à política do governo Bolsonaro. Então, por último, ele tem sido, assim, elencado como um dos grandes obstáculos, não é, ao combate à pandemia no Brasil, inclusive por revistas aí renomadas de ciências britânicas.
Então, o governo Bolsonaro é um governo neofascista, um governo extremamente antipovo, antidemocrático, como os companheiros aqui levantaram, e é um governo belicoso, é um governo que ele tem se mostrado um adversário da paz e da convivência entre os povos e entre os países. Então, nesse momento, eu creio que ele tem buscado ameaçar as instituições, ameaçar o Congresso, ameaçar o Senado, a Câmara, agora o STF. Ainda ontem foi uma comitiva de grandes empresários para pressionar o Supremo Tribunal Federal a, vamos dizer assim, a garantir que quebre com o isolamento social, a garantir as suas posições, ao tempo que busca pressionar também para garantir que nomeie quem ele quer para a Polícia Federal. Evidentemente que a busca aí é garantir a defesa dos seus, né, da sua família, das suas atitudes, que até hoje está por se averiguar, né, crimes denunciados, suspeitas de crimes. Já o ex-ministro da Saúde, Sérgio Moro, que o ajudou a eleger, que trabalhou durante todo o período pré-eleitoral, especialmente no segundo turno, para garantir a eleição de Bolsonaro, inclusive impedindo que o ex-presidente Lula fosse candidato, e que rompe com Bolsonaro denunciando que Bolsonaro queria, vamos dizer assim, manter a Polícia Federal sob controle, inclusive buscando informações privilegiadas que lhe garantissem proteção a ele e a sua família. Então, é um governo completamente antirrepublicano, né? Então, nesse momento, cresce uma insatisfação generalizada no Brasil, não só as esquerdas, né? Eu penso que para que possamos avançar e garantir a democracia no país, garantir a soberania nacional e garantir os direitos do povo, a justiça social e, inclusive, garantir superar essa pandemia, é necessário, além da unidade das esquerdas, é necessário uma aliança com todos que queiram defender a Constituição, defender a democracia e avançar neste processo. Penso que Bolsonaro, ele é perigoso porque é um governo que tem buscado criar uma polícia própria, buscado controle, né, com muitos das próprias Forças Armadas ali sob o seu comando, né, passando por cima de generais, inclusive demitindo, na medida que o general tenta coibir a entrada de armamento sem controle, que busca ter controle sobre os armamentos, sobre as armas, ele libera as armas e não quer controle sobre isso, não é? Então, é um governo que é neofascista, é perigoso e que ameaça a soberania do nosso país. Basta ver a sua atitude em relação aos países irmãos, não só com Cuba, não só com Venezuela, mas vide com a Argentina, né? E o tratamento que ele dá, porque ele simplesmente passa por cima da Constituição. Deveria ser denunciado por crime, porque ele tira a foto e propagandeia a foto com a bandeira, como disse o companheiro Gabriel, de Israel e Estados Unidos, como se fora a bandeira que ele serve. E, de fato, assim é. E, de fato, assim tem sido, né? A agenda do governo brasileiro, basta ver as declarações, as posições do chanceler e do presidente da República, eles são unha e carne com o imperialismo estadunidense e com o governo racista de Israel. Então, para nós, para garantir a paz, evidentemente que eles são instrumento, o governo Bolsonaro é instrumento dos Estados Unidos, que vem nesse contra-ataque imperialista sobre o nosso continente, né? E buscando aí algumas pontes, buscando alguns países que sirva como ponta de lança. Tinha a Colômbia, agora tem o Brasil, e nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar, até porque a tradição do nosso povo, em que, vamos dizer, podemos ter discordâncias com os governos, e temos que fazer o bom combate,
mas, no geral, no fundamental, o Brasil tem sempre, até o governo Bolsonaro, tinha respeitado a questão da soberania, não é? E a questão da integridade territorial e autodeterminação das nações e dos povos. E o que não tem acontecido agora. Então, penso que a saída é justamente a unidade das forças progressistas, a unidade das forças de esquerda, buscando ampliar e construir uma grande frente, a frente mais ampla que pudermos para derrotar este governo, que é um governo de traição nacional, que é um governo antidemocrático e que tem buscado destruir as conquistas populares, não é? Que durante longas décadas, trabalhadores e o povo conquistou, do ponto de vista seja da saúde, seja da educação, seja do Estado Nacional, que tem sido desmontado. O tratamento em relação à Amazônia é um tratamento de completo descabo, de destruição mesmo, inclusive punindo, penalizando os funcionários que combatem o crime organizado na Amazônia contra o meio ambiente, né? Demitindo e colocando pessoas a serviço que sejam lenientes com a grilagem, inclusive com medidas provisórias, que busque legalizar esta grilagem, que é um outro grande inimigo da reforma agrária, não é? E da garantia, vamos dizer, da soberania do Brasil sobre o seu território de uma forma mais ampla, ou seja, sobre o território da Amazônia, né? E as populações indígenas que estão hoje completamente à mercê, correndo risco de ser exterminada, como tem sido denunciado, né? Porque ali entra os grileiros, garimpeiros, né? Madeireiros, e entram contaminando povos indígenas e que agora conta com um manto protetor. Então, companheiros, eu creio que esse evento ele é da maior importância, é preciso buscar ampliar esse debate, acho que podemos ver o que nos une, e nesse momento nós temos que enfatizar aquilo que nos une, e o que nos une é a defesa da democracia, é a busca de fortalecer, reconquistar o Estado de Direito, é garantir a nossa soberania, né? E, especialmente, sairmos dessa crise que aflige, que assola todos os povos do mundo e que o Brasil está, desgraçadamente, caminhando para ser o epicentro dessa epidemia. Hoje já temos quase 9 mil mortes, né, mortos, vítimas da pandemia, né, com centenas, mais de 140 mil vítimas, eu digo, contagiados, né? Então, precisamos nos unir em torno disso, e o Bolsonaro, de fato, ele tem se mostrado avesso, como um obstáculo a que avançamos na luta para sairmos desse grande sofrimento, dessa grande tragédia que o mundo atravessa. Ao lado disso, também avançar no sentido da solidariedade, porque é muito importante. Penso que nós observamos aí Trump, o imperialismo estadunidense, utilizando a pandemia nesse momento de grande sofrimento para todos, assaltando os aviões para buscar, para garantir, não é, as cargas de outros países para garantir para ele de uma forma egocêntrica, de uma forma colonialista, ao tempo em que, nesse mesmo momento que os povos estão travando uma grande batalha pela vida, ele impedir que equipamentos, né, de proteção individual, que medicamentos chegue até Cuba, chegue até a Venezuela, ou seja, utilizando-se, aproveitando da pandemia para aumentar, intensificar as agressões, encomendar terrorista, coordenar processos de terror contra as nações aqui perto do nosso continente. E isso, de fato, é um grande risco. É um risco para a paz, é um risco para nós brasileiros, é um risco para todo o continente latino-americano. Então, é essencial em toda essa batalha também ressaltarmos a importância da solidariedade, entre os povos do continente, para derrotar Bolsonaro e, especialmente, o chefe dele, o imperialismo estadunidense. Obrigada.
Ótimo, Socorro. Obrigado pelas suas colocações, suas análises. Lembrando que a Socorro faz parte da presidência, né, do Conselho Mundial da Paz, uma entidade histórica importante do movimento de solidariedade internacional a nível mundial, fundamental, e exercer um papel importante, né, na defesa aí da paz, na luta pela libertação dos povos da Ásia, da América e da África, né, o Conselho Mundial da Paz, que é integrado por organizações de todo o mundo. Aí eu reforço aí o convite à solidariedade internacionalista, né? E a FMJD é uma entidade irmã nossa do Conselho Mundial da Paz, né? A FMJD, a FEDIM e a Federação Sindical Mundial. Exatamente. Quatro entidades históricas aí, que tem a participação do movimento comunista, movimento de libertação nacional, movimento revolucionário de diversos países do mundo, né? Então, um movimento importante. Eu gostaria de colocar algumas questões aí, aprofundando o debate, né? Fazer uma intervenção. Meu nome é Túlio Lopes, sou historiador, membro do Comitê Central do PCB e participo aqui da Casa da América Latina, também do Comitê Mineiro de Solidariedade à Revolução Bolivariana. Primeiro, destacar, né, que o governo Bolsonaro, né, na nossa avaliação, é um governo ultraliberal, autoritário, apoiado por grupos protofascistas, e que ele busca aí, né, avançar com as suas políticas ultraliberais, né, assim como nós tivemos aí um processo, né, intenso de reformas, né, reforma trabalhista, reforma sindical, a reforma da Previdência que retirava os direitos dos trabalhadores. Nesse momento de pandemia, né, que é um momento que o Brasil se torna o epicentro da América Latina na questão da pandemia global do coronavírus, o governo segue atacando os trabalhadores, né, tenta avançar mesmo no Congresso Nacional, trabalhando no processo, né, semipresencial, avança na tentativa de vender parte da Petrobras, principalmente as refinarias da Petrobras e outras empresas estatais. O projeto ultraliberal do governo Bolsonaro, ele segue e não tem a pandemia do coronavírus não parou a agenda do governo Bolsonaro. Ele segue atacando os direitos dos trabalhadores. Mas é importante destacar que essa crise do capitalismo, ela não começou com a pandemia global do coronavírus, como boa parte da imprensa comercial vem apresentando, né? Desde o início, no final do ano passado, início desse ano, a gente já percebe diversos dados econômicos que apontam uma desaceleração da economia mundial, principalmente nos grandes países, grandes centros do capitalismo, né? Na Alemanha, na França, próprios Estados Unidos, né? A crise vai se intensificar agora com a pandemia global do coronavírus e tende, pós-coronavírus, também continuar mostrando sinais aí dessa crise mundial do capitalismo, né? E um momento singular da história da humanidade. Nós temos dados que apontam que os dados econômicos, sociais dessa crise remetem, e alguns até já superam os dados da crise de 1929. Frente à crise do capital, não há salvação nacional para o capitalismo. O capitalismo, ele vai buscar aí, né, com toda a sua elasticidade, todas as suas multiplicidades, tentar manter a taxa de lucro e, para isso, atacando os direitos dos trabalhadores e recorrendo também a uma das possibilidades elencadas pelo capitalismo, né, em momentos de crise, que são as agressões militares imperialistas, né? Isso é muito forte. O Eric Hobsbawm, o historiador, ele aponta 4 momentos do imperialismo, principalmente dos Estados Unidos aqui na América Latina, né? A doutrina Monroe, no início do século XIX, depois no início do século XX, com a necessidade de exportar capitais, né? Que os Estados Unidos se tornam uma potência já imperialista ali no final do século XIX e no século XX, e depois, durante o período da Guerra Fria, né? Que os Estados Unidos avança. E nós estamos vivendo um período novo, né? Talvez um quarto período, de uma ofensiva do imperialismo na América Latina, né? Essa ofensiva ela vai atuar tanto no debate da esfera da propaganda cultural, ideológica, né? O anticomunismo é cada vez mais presente. Eles falam até, o Ernesto Araújo, ele fala em comunavírus para fazer menção aos movimentos socialistas, comunistas e até os movimentos progressistas na América Latina, né? Claramente uma política ideológica muito forte dos Estados Unidos, a pressão econômica aí
os Estados Unidos atua com um bloqueio comercial e econômico contra Cuba socialista, contra a Nicarágua e contra a Venezuela bolivariana. É muito forte isso, e mesmo em tempos de pandemia global, o imperialismo, o capitalismo segue atacando. E a política externa do Brasil aqui, né, o Lenin colocava muito bem que a política externa de um Estado capitalista, ela vai refletir os interesses dos grupos, conglomerados, do capital monopolista que atua naquele determinado país. Né, o Brasil busca um alinhamento com os Estados Unidos, né, como foi expresso diversas manifestações diplomáticas e políticas do presidente, e também com Israel, uma clara demonstração de um governo, uma política externa pró-imperialista e pró-sionista, na questão do conflito árabe-israelense, se posicionando do lado dos agrupamentos sionistas, que querem, né, massacrar cada vez mais o Estado palestino e o povo palestino, né, tentando inviabilizar a criação e fortalecimento do Estado palestino. No caso da América Latina, é mais emblemático ainda, né, o governo aqui praticamente expulsou os médicos cubanos e agora está fazendo muita falta, principalmente na região norte e nordeste do país, onde que os casos do Covid, né, 19, e o número de infectados cresce e o sistema de saúde é bastante precário. Mesmo que nós tivemos aí uma conquista importante, que foi o SUS, mas no norte e nordeste, na região norte e nordeste, bastante precário ainda o sistema de saúde. E também de uma série de falta de investimentos na saúde, da emenda constitucional número 95, que reduziu o investimento na saúde, e está faltando, né, médicos, e os médicos cubanos, eles contribuem não só, né, em Cuba, mas na América Central, mas em todo o mundo. São 21 brigadas médicas. E num momento importante, Cuba poderia estar ajudando o povo brasileiro. A gente sofre diretamente com essa ofensiva do governo, que aponta tanto na xenofobia, como também claramente colocando Cuba, o governo da Venezuela, como inimigos do povo trabalhador brasileiro, que não é verdade. A gente sabe que são governos aí que poderiam ser aliados no processo de paz e integração da América Latina. O governo Bolsonaro hoje, assim como o Ivan Duque, no passado Uribe na Colômbia, né, representa uma ameaça para os povos de nossa América. Uma clara ameaça, uma guerra imperialista nos domínios da América Latina hoje pode ter um impacto desastroso, principalmente tendo em vista aí que pode atrapalhar e agravar a situação da vida dos povos, que já sofrem diretamente com a fome, com a miséria, com a violência social, com o desemprego. Dados recentes da Organização Internacional do Trabalho já apontam que a questão, né, tanto o desemprego tende a aumentar no Brasil nos 3 primeiros meses de 2020, já estava aí em torno de 14%, pode dobrar, e fora também aquelas pessoas que vivem, né, em situação de precarização, trabalho informal, que são, infelizmente, boa parte dos trabalhadores da América Latina. Assim como na Venezuela nós temos o escudo bolivariano, que consegue ali, com a união cívico-militar, com o apoio dos movimentos populares, enfrentar o imperialismo, nós precisamos construir uma rede de solidariedade internacionalista aqui no Brasil, junto com os povos de nossa América, para fortalecer a luta aí pela paz e, por que não, avançar na luta anti-imperialista. O José Carlos Mariátegui, o peruano, marxista muito importante, ele levantava uma questão determinante para os comunistas na América Latina, que a luta anti-imperialista ela deve estar vinculada com a luta pelo socialismo, pela emancipação social. É fundamental avançarmos na perspectiva de confrontar o capitalismo com a proposta socialista que foi mais avançada, desenvolvida pela humanidade, né, do ponto de vista tanto da autodeterminação dos povos, como também de privilegiar no conflito capital e trabalho, que tende a se acirrar aí nesse período pós-pandemia, privilegiar o mundo do trabalho. Temos, claro, o conflito contra o imperialismo, mas temos o conflito de classes sociais que nós não podemos deixar relegado para o segundo plano, tendo em vista principalmente que nessa atual fase da crise do capitalismo a tendência é acirramento da luta de classe e intensificar esse conflito capital e trabalho. Devemos estar preparados e construir uma ampla unidade de ação na luta contra o imperialismo, contra o governo Bolsonaro, fora Mourão, é a palavra de ordem que os comunistas estão apresentando, os comunistas do PCB, junto com seus coletivos, estão apresentando,
e é importante avançar nessa campanha popular para derrotar o governo Bolsonaro, derrotar Mourão. Né? A palavra de ordem que a síntese das frentes populares, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, que vai ter agora uma campanha popular pelo Fora Bolsonaro, com até a proposta de um processo de impeachment, um processo de muitas lutas. Essa campanha é importante, todos estão apoiando. E vamos precisar cada vez mais estar interagindo com as lutas sociais, lutas dos povos de todo mundo. Por isso que a solidariedade internacional é fundamental. E essa campanha, para quem está acompanhando aí, é importante destacar que essa campanha ela também envolve outros países, né? E solidariedade é o movimento social, o movimento popular brasileiro, que é a campanha contra o governo Bolsonaro, fora Bolsonaro, que é uma campanha fundamental. E eu penso que nós temos condições históricas e temos a possibilidade de derrotar esse governo. As pesquisas já apontam que o governo ele tem uma base de apoio sólida, né, com grupos protofascistas, grupos ultranacionalistas, chauvinistas, né, grupos que defendem uma postura bastante autoritária e cada vez mais violenta, mas uma ampla rejeição às políticas desastrosas do governo Bolsonaro, principalmente no campo da economia, com seu ministro, Chicago Boys, bem colocado aí pela camarada Cecília, que representa os interesses do capital claramente, e ele é um réu confesso, né? Ele está aí para atuar contra os trabalhadores. Importante defender os direitos, defender nossas liberdades democráticas, denunciar a política do governo. Foi uma vitória do movimento popular de solidariedade, garantir, né, o corpo diplomático da República Bolivariana trabalhando em Brasília, território inviolável, né, que é o território da Embaixada da Venezuela. Vencemos mais uma batalha. Já tentaram uma vez com grupos de mercenários, agora tentaram pela via jurídica, perderam, e vamos vencer outras batalhas. Foi uma vitória parcial importante no movimento de solidariedade. Assim como também, eu acho que cabe destacar, a partir do dia 15 de maio, né, teremos também uma série de campanhas populares, manifestações dos estudantes, dos trabalhadores de educação, do conjunto da classe trabalhadora, contra esse governo, contra as políticas desse governo, assim como os petroleiros fizeram uma belíssima greve, teremos mais lutas populares, maiores mobilizações da classe trabalhadora e do povo brasileiro. São algumas questões, né, que a gente está levantando, deixa claro que essa atividade, né, e as organizações que compõem a FMJD fazem parte, né, dessa federação histórica da luta da juventude a nível internacional, é a principal federação internacional da juventude que congrega organizações de juventudes, principalmente vinculadas ao movimento comunista internacional de todo o mundo, e que tem também suas expressões, né, na luta concreta dos trabalhadores, dos estudantes de seus respectivos países. Parabenizar também a União da Juventude Comunista, que está fazendo junto com outras juventudes aí o 8 de maio, né, que é o dia de luta aí contra o governo Bolsonaro. No dia 15 de maio também estaremos nas redes sociais e logo, logo nas ruas, todo o Brasil aí manifestando nosso repúdio a esse governo e construindo uma alternativa popular vinculada a uma perspectiva anti-imperialista, uma perspectiva anticapitalista. Força na luta, companheiros. Vou passar novamente a palavra para o companheiro Gabriel para fazer também as suas considerações nessa segunda rodada do nosso debate. Viva a luta dos povos de nossa América, Gabriel. Viva a luta. Bem, eu separei algumas coisinhas aqui. Eu acho que o debate está sendo bem interessante. Acho que todas as falas foram muito boas, todos os companheiros e companheiras. E eu acho que essa atividade aqui é uma atividade que tem que ser muito elogiada, porque é muito importante juntar o conjunto das organizações progressistas de juventude para debater o governo Bolsonaro, para debater nossas ações frente a isso, né? E eu acho que a gente tem primeiro um grande consenso aqui sobre a caracterização do governo Bolsonaro, né? Porque hoje o governo Bolsonaro ele representa basicamente o que tem de pior na humanidade, né? É um governo defensor do ódio, como se vê dentro das suas políticas, das suas declarações, de tudo aquilo que ele organiza, né?
um governo que não tem nenhuma simpatia, nenhuma camaradagem, amizade com as pessoas, é uma coisa absolutamente grosseira e odiosa. É um governo contra o povo, e isso fica claro na política que ele implementa, porque tudo que ele faz é para prejudicar a população do nosso país, para prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras, para prejudicar aqueles que mais precisam de ajuda nesse momento, né? E isso é no salário, isso é nessa política do auxílio emergencial, é basicamente tudo que ele faz. É um governo vingativo, que implementa uma agenda de vingança contra todos aqueles que discordam de suas opiniões, contra todos aqueles que pensam diferente do que ele pensa, né? E isso fica claro pela forma exatamente que ele tratou aqueles que estavam com ele ombro a ombro há pouco tempo atrás, certo? Nem esses ele consegue conviver durante bastante tempo. E é um governo que é um governo corrupto, que se baseia nas corrupções existentes em todos os momentos da nossa história, né? O Bolsonaro, durante todo o período seu na Câmara, teve uma aliança com os setores do Centrão, que agora os setores que ele está levando para dentro do seu governo. Então, ele não representa nada de nova política. Ele representa exatamente o que existe na política mais atrasada e reacionária do país. A política patriarcal, a política neoliberalista, a política corrupta, a política agressiva, a política neoliberal no seu extremo, certo? E a única coisa que ele consegue juntar ao seu redor é a sua família, né, que é o núcleo de poder que tem ali, o fascismo, nas suas características mais claras, certo? Como, por exemplo, é o Olavo de Carvalho e todo o seu séquito de seguidores, aquela coisa patética, e também figuras que são caricaturas de seres humanos, né? Não pode nem se dizer que são pessoas, seres humanos, né? Como é o Weintraub na educação, como é o chanceler, como aquela entrevista trágica que a gente pôde ver ontem da Regina Duarte, né? É um governo que perdeu por completo todas as características de humanidade que podia ter, né? E por isso, exatamente por ser um governo que representa tudo que existe de pior no nosso país, tudo que existe de pior na humanidade, é urgente que a gente consiga barrar esse governo e barrar o avanço do fascismo. Não é uma coisa que a gente pode esperar chegar até as próximas eleições, não é algo que a gente pode conviver, porque simplesmente a ação nossa que consiga dar sobrevida a esse governo é uma ação que pode custar a vida de centenas de milhares de pessoas, certo? Ainda mais nesse momento de pandemia, certo? Porque não é só o momento onde está em risco empresas, onde está em risco as estatais que a gente construiu durante toda a história do Brasil, onde está em risco empregos, onde está em risco vidas nas questões mais comuns, né, assim, do dia a dia. A gente vive um momento absolutamente excepcional, um momento de pandemia em que cada minuto que a gente posterga uma ação firme do governo contra isso, o custo disso é um custo de centenas de milhares de vidas, certo? Então, agora, não é a hora que a gente tem que pedir uma certidão de antecedentes políticos para quem quer se somar a essa frente. Não é a hora que a gente pode escolher, certo? Quem vai estar ou não vai estar do nosso lado. É uma hora que a gente tem que consolidar a maior frente possível de combate a essa política do Bolsonaro. Uma frente ampla, 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 ampla que dói, certo? Porque é isso que a gente precisa nesse momento para conseguir barrar esse governo Bolsonaro. E é uma frente de combate ao governo Bolsonaro, certo? Não é uma frente que está organizando um programa para governar depois. O que vai governar depois é as condições nossas de implementar a luta social, as condições nossas de organizar a juventude, os trabalhadores, as mulheres, os negros do nosso país. Hoje a gente tem que organizar uma frente ampla em defesa da vida e da democracia. E essa frente envolve todos aqueles que têm contradição com esse projeto político do Bolsonaro. Todos aqueles que têm contradição com um projeto que está colocando em risco a vida de muita gente do nosso país, que está colocando em risco a memória do nosso país, porque são milhares de idosos que conservam toda essa memória do que foi construído no nosso país durante muito tempo, certo? É uma frente que é uma situação que vai mudar completamente o nosso país se o governo do Bolsonaro conseguir prevalecer. E por isso eu acho que é uma hora de a gente construir essa frente mais ampla possível. E a gente tem, inclusive na experiência da esquerda mundial, momentos onde isso foi implementado, certo? No momento da luta contra o fascismo,
o movimento comunista no mundo inteiro defendeu frentes amplas contra o fascismo. Certo? Uma citação onde se discute as condições objetivas para a revolução, certo? Que o Marx colocou que, para conseguir ter a revolução, a gente precisa de uma situação onde tenha uma piora considerável das condições de vida das pessoas, e onde tenha, certo, uma divisão nos andares de cima da sociedade. Ou seja, cabe a nós incentivar essa divisão nos andares de cima. E, por último, só queria relembrar aqui uma última experiência, certo? Que a Revolução Russa de 1917, antes dela acontecer como Revolução Socialista, certo? Ela teve uma primeira etapa que foi em fevereiro de 17, onde o Kerensky assume o governo, certo? E, naquele momento, os bolcheviques, logo depois, rompem com o Kerensky e passam a organizar a luta para conseguir, em poucos meses, de fevereiro até 17, conseguir construir uma revolução. Então, essa divisão entre a ação dos comunistas e a divisão de uma frente ampla é uma divisão que só interessa, nesse momento, ao Bolsonaro e ao coronavírus. E é por isso que a gente tem que lutar pela consolidação dessa ampla frente. E, para terminar aqui, eu queria agradecer o convite da FMJD, agradecer ao convite e a todas as organizações que participam da FMJD do Brasil, que é a Juventude Pátria Livre, que é o JS, que é o JC, e que são os companheiros do Avançando, né? Porque souberam perceber que esse é o momento da gente se juntar e da gente discutir as nossas ações de combate a isso. Então, estão de parabéns os companheiros pela organização dessa atividade, está de parabéns a Federação Mundial das Juventudes Democráticas pela organização dessa atividade, e vamos juntos à luta e venceremos. Pátria Livre. Obrigado, companheiro Gabriel. Passar a palavra aqui novamente para a Cecília Branche, para dar sequência na segunda rodada. Ok? Um abraço, Cecília. Fala, Túlio. Certo. Bom, então, queria saudar aí a exposição dos camaradas e também essa live muito importante, reforçando que hoje é um dia de lutas nacional e mundial contra o Bolsonaro e sua política genocida, de miséria, antipovo. Então, é muito importante que a gente se some mesmo a todas essas atividades que estão acontecendo, os tuitaços, as fotos com plaquinha, marcando as entidades aí, a UNE também, para que a gente possa fazer uma ampla campanha mundial contra esse governo e pelo Fora Bolsonaro. Então, eu queria retomar um pouco uma parte ali da fala do Túlio, em que ele trouxe a situação da classe trabalhadora prévia a essa pandemia, né? E acho que isso é bem importante, assim, a gente reforçar que, de fato, mesmo antes da pandemia do coronavírus, a classe trabalhadora e o povo brasileiro já viviam uma situação de crise, uma situação de insegurança, com múltiplos ataques em várias frentes, né? A gente teve aí ano passado o Futurice, um projeto de desmonte muito claro da Universidade Pública Brasileira, todas as contrarreformas que vêm já desde passado o golpe de 2016, o governo Temer já começa com essas contrarreformas trabalhistas, da Previdência, a emenda constitucional 95 e a da Previdência que foi aprovada, né, no governo Bolsonaro. Mas então os ataques, eles são múltiplos, eles são em muitos setores, eles afetam diretamente a vida e a sobrevivência da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Então, de fato, a situação ela é muito grave, e agora, durante essa pandemia, em que se agrava ainda mais esse ataque, Bolsonaro tentou reduzir a capacidade de negociação com trabalhadores, tentou atrapalhar, chantagear os governadores dos outros estados que estavam agindo para combater a pandemia, tanto que a gente observa aí em vários estados que retrocedeu um pouco as políticas de isolamento social e de quarentena, né? Como o companheiro Gabriel comentou, né, da quarentena rígida que estão fazendo na Argentina, que não é o caso aqui do Brasil. Bolsonaro tentou suspender os contratos de trabalho sem pagamento por meses, deu isenção de imposto para empresário, protelou a aprovação e o pagamento do auxílio mísero, auxílio de R$600 aos trabalhadores informais.
Bom, agora com esse novo momento que a gente observa aí, né, de que algumas peças desse tabuleiro começam a se mover, a saída do Moro também é algo que cabe a gente analisar, né, ver para onde isso vai levar, mas é importante frisar que Moro é uma figura vinculada diretamente ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, foi uma figura chave no golpe de 2016, que tirou a Dilma da presidência, foi uma figura chave na prisão do Lula, e que contribuiu fortemente para o estabelecimento de um estado de exceção no Brasil. Então é importante que a gente, né, mantenha a nossa atenção voltada para isso também, né? Não nutrir nenhum tipo de ilusão ou cair no conto do vigário aí que a Rede Globo e a direita tradicional estão tentando implementar. Então, só para reforçar o que eu falei durante a minha fala, que é fundamental, sim, que a gente haja no esforço de formar uma frente de esquerda com independência política e ideológica, que não seja sectária, que possa, de acordo com as circunstâncias, ter unidade na ação com setores burgueses contra essa fração mais extremista do capital financeiro, que é o fascismo, né? Então, dessa fase imperialista da economia, do capitalismo. Mas é importante que a gente lembre que o resultado concreto de uma política contra o Bolsonaro é resultado de quem dirige ideologicamente, programaticamente qualquer tipo de unidade. Então, então é importante uma frente de esquerda mesmo, né? Então, no Brasil, a nossa luta para erradicar o capital monopolista passa pela constituição de um bloco antilatifundiário, antimonopolista e anti-imperialista que abra caminho para o socialismo. Então, com isso, eu queria muito agradecer à FMJD, aos camaradas presentes, a todos que estão assistindo a live. Obrigada. Obrigado, Cecília, pelas suas ótimas contribuições. Eu vou passar a palavra novamente para Socorro Gomes, que teve uma pergunta para você, Socorro, sobre a questão da Bolívia e também, né, como você avalia a influência do golpe na Bolívia e as novas incursões dos Estados Unidos na Venezuela. É possível um conflito armado na Venezuela, uma nova agressão imperialista dos Estados Unidos agora na Venezuela bolivariana, na atualidade? E uma outra questão é se é possível alguma ação internacional que tire o governo Bolsonaro. Ok? Um abraço e suas considerações finais também. Então, companheiros, bom, primeiro agradecer mais uma vez, né, aos companheiros da FMJD pelo convite para participar, né, nesse debate com a juventude, quase me sinto jovem, né, e dizer, primeiro, que eu creio que o governo brasileiro, com Bolsonaro à frente, é o governo mais desprestigiado, né, da história do Brasil, que eu me recorde no mundo. É um governo que perdeu muito. Primeiro, porque não se afirma. O Brasil vinha se afirmando no debate das nações, opinando, buscando construir de forma cooperativa o diálogo em várias questões importantes, né? No conflito Irã e Estados Unidos, o governo brasileiro jogou um papel importante. Na época do governo Lula, visitou todo o Oriente Médio, o continente africano, demonstrou que o Brasil, digamos, não queria estar na ilharga do imperialismo estadunidense, mas se afirmar como nação independente. E estabeleceu, criou, integrou outros fóruns, ajudou na construção aqui de fóruns importantes da integração regional, inclusive com a afirmação de que o continente, através da CELAC, quando, sob a presidência do presidente Raul Castro, de Cuba, que o continente latino-americano e caribenho era uma região de paz, com compromisso pela paz, então jogou um grande papel. O que faz Bolsonaro hoje?
ataca todos que não se submetem à política dos Estados Unidos. Então, é como se fosse o capitão do mato do imperialismo estadunidense. Então, está desprestigiado e desmoralizado no mundo, não é? Porém, creio que a luta para mudar esse governo, para mudar essa situação e defenestrar Bolsonaro, é uma luta dos brasileiros. Cabe a nós brasileiros. Evidentemente que com a solidariedade internacional, ela é muito importante. A solidariedade dos povos, a diplomacia popular, a integração dos povos é muito importante até para a garantia da paz, né? Então, essa questão da cooperação e da solidariedade, nós temos que fortalecer os laços de solidariedade com os povos. E a juventude joga um grande papel nessa questão. Este é o primeiro ponto. Quanto à questão, bom, deixando claro que é papel nosso, cabe aos brasileiros, né, até por uma questão de não interferência nos assuntos soberanos de um país, né? Então, a solidariedade, ela é necessária, é importante, e ela é o cimento para garantir a unidade dos povos e avançar no mundo melhor, para um mundo melhor, um mundo mais justo e igual. Quanto à questão da Venezuela, desde que Hugo Chávez assumiu como presidente, logo passado pouco tempo, em 2002 houve uma tentativa de golpe, né, que ele ficou durante 2 ou 3 dias preso e só saiu e sobreviveu e governou porque houve, vamos dizer assim, uma unidade muito grande do povo e foi descoberto onde ele estava. Então, e teve reação. De lá até hoje, o imperialismo estadunidense busca derrubar o governo de Maduro. Antes Chávez, agora Maduro. Por quê? Porque tem um objetivo muito claro: assaltar o patrimônio riquíssimo da Venezuela. O petróleo, o ouro e outros minérios, e inclusive a biodiversidade de toda a região amazônica. Então, o imperialismo, e especialmente agora com Trump, porque não foi só de Trump, o próprio Obama preparou esse terreno, porque dizia que a Venezuela era uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, quer dizer, uma coisa absolutamente estapafúrdia, não é? É a chamada campanha para denegrir uma nação e um povo e um chefe de Estado. Porque a Venezuela, que não tem armamento quase nenhum, como é que é uma ameaça à segurança da maior potência bélica do planeta, que ataca e controla com bases militares, com bases navais, controla todos os oceanos, todos os continentes e até o espaço sideral. Então, é o discurso da guerra, de transformar aqueles que eles querem atacar, não é, em demônios. E é isso que estão tentando fazer com Maduro, inclusive oferecendo milhões e milhões de dólares pela sua captura e de várias autoridades governamentais da nação soberana. Isso é o que está tentando. É a contraofensiva do imperialismo, justamente porque o nosso continente avançou em foros, avançou em soberania, se afastou da doutrina Monroe, se afastou dos Estados Unidos e se afirmou como um continente soberano, como um soberano e integrado. E a Bolívia, ela vem com esse mesmo objetivo, porque a Bolívia, Evo Morales, um indígena, um cocaleiro, não é? Quer dizer, que foi eleito representando a grande maioria da nação boliviana, não é? Do Estado plurinacional. No entanto, que uma minoria, sempre uma minoria branca, governou e dominou. E ali, ajudada pelo imperialismo estadunidense, estimulado, bancado, derrubaram Evo Morales e agora tem uma ditadura que tenta afirmar. E nesse processo. Então, faz parte desse contra-ataque do imperialismo no nosso continente, que está completamente ameaçado. Agora, no meu entendimento, as coisas não voltam a estaca zero. O povo latino-americano e caribenho, ele tem uma experiência, tem um acúmulo de vitórias e é um momento de dificuldade, mas que vamos avançar, não tenho nenhuma dúvida, porque, de fato, os Estados Unidos, nessa pandemia, mostrou mais uma vez a sua cara, não é? Quer dizer, que é justamente aquele que não tem nenhum compromisso.
Se quer com a paz, se quer com a humanidade, o compromisso que ele tem é com o poder ali dentro e sequer cuidou da saúde do seu povo, não é? Mas aproveitou a pandemia para estimular o ódio e a guerra, que é o que o Bolsonaro está fazendo aqui, não é? Então, eu penso assim que essa solidariedade, ela é muito importante. Ela é muito importante do ponto de vista de nos apoiar, como também de nós apoiarmos os outros povos, né? E assim é que eu creio que os povos no nosso continente vão, novamente, dar a volta por cima, travar o bom combate, botar fora Bolsonaro e outros ditadores, né, que foram aqui postos de uma forma ou de outra, mas pelos cordéis dos Estados Unidos, né, porque assim que Bolsonaro foi eleito e é assim que ele age, né, como capitão do mato do Trump. Então, companheiros, eu queria dizer que penso que a unidade é fundamental, a unidade do povo, a unidade popular, e mais do que a unidade popular, que essa unidade, ela garanta uma frente ampla, porque sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Mas se tivermos uma frente ampla, todos aqueles que querem defender a soberania nacional, defender a vida, defender a democracia, não é? Nós avançamos. E, de fato, eles estão, ainda hoje, só para levantar, que eu acabei de ver hoje pela manhã, ameaçando de invadir, de atacar e derrubar o Supremo Tribunal Federal, né? O chamado Grupo dos 300, né? Quer dizer, é um grupo completamente amiliciado, no pior sentido, né? Aquela milícia que quer impor o terror no país. E isso aí o povo brasileiro e as forças democráticas não podem, de forma nenhuma, aceitar mais. Por isso, eu penso que nós devemos defender o fora Bolsonaro. É isso, companheiros. Pela paz, pela vida. Ótimo, companheira. Deixa claro, né? Eu acho que tem uma canção do Cali 13 muito importante, né? Que fala que aqui na América Latina nós respiramos lutas, né? Diversas lutas aí do povo trabalhador brasileiro, do povo latino-americano, e a unidade na luta anti-imperialista ela é fundamental, né? Ampla unidade na luta anti-imperialista. Os debates, eles são necessários até para aprofundarmos alguns elementos políticos, programáticos, né? Temos aí a necessidade de derrotar Bolsonaro, derrotar o seu governo. Nós chamamos a palavra de ordem de forma unificada, que eu falo conjunto dos movimentos populares, unificou na palavra de ordem do momento fora Bolsonaro. Isso é muito importante, a gente defender essa palavra de ordem. A minha avaliação, acho que é importante derrotar todo o governo Bolsonaro, né, tendo em vista que eles representam esse projeto nefasto para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. E nessa unidade, né, nós vamos contar principalmente com o protagonismo da classe trabalhadora, do movimento popular e da juventude, né? A FMJD, eu tive a oportunidade de participar de diversas atividades, Gabriel também, ela representa aí os movimentos juvenis de todo mundo, né? E a questão da unidade é uma palavra de ordem da federação, né? Congregando aí diversas juventudes com a perspectiva revolucionária mesmo, de transformar. E nesse cenário, né, da crise econômica que está sendo agravada pela pandemia, os Estados Unidos é o epicentro da epidemia, o Brasil é o epicentro da América Latina, e pode se tornar o epicentro do mundo, onde também tanto as mulheres como a população negra no nosso país sofre 5 vezes mais, né, os impactos da pandemia global do coronavírus. É um momento bastante grave e essa luta do povo brasileiro, do povo trabalhador brasileiro, junto com os povos da América Latina, será fundamental. E o Movimento de Solidariedade Internacional, ele é forte aqui no Brasil, com destaque para as associações culturais José Martí, de Solidariedade a Cuba. Temos também os comitês de solidariedade à Revolução Bolivariana, os comitês pela paz na Venezuela, que são comitês importantes. Fundamental mantermos aí essa perspectiva, né, na unidade também da denúncia dessa política externa do governo Bolsonaro, que é nefasta e ameaça a América Latina, que foi muito bem elencado pela companheira Socorro. É um continente de paz, né, um continente de paz marcado por muitas lutas da nossa classe. Queria agradecer aí, né, o pessoal que articulou essa atividade, né, os companheiros aí, o Matheus, do Distrito Federal, o companheiro Rafael Leal, da UJS aqui de Minas Gerais, a camarada Lídia Fernandes,
secretário de Relações Internacionais da OJC, e outros camaradas que tiveram envolvidos nessa atividade. Infelizmente, nós não tivemos como mediadores aqui os companheiros da Juventude Comunista da Colômbia nem da Juventude Comunista da Venezuela. Problemas de fuso horário, conexão, mas estão juntos aí nessa atividade aí que foi promovida pela Coordenação Regional da América Latina, né, da Federação Mundial das Juventudes Democráticas. Um forte abraço, Cecília Brancher, forte abraço, companheira Socorro Gomes. Me lembro muito bem daquela viagem inesquecível na Venezuela, quando apagaram as luzes e você foi lá passar a mensagem, né, de paz e solidariedade. Estamos juntos na luta. E o companheiro também, Gabriel Alves, que está em São Paulo, corintiano, está firme na luta aí da classe trabalhadora. Um abraço a todos, vamos fechar a atividade, lembrando que hoje à noite, né, teremos uma atividade conjunta das juventudes brasileiras, defendendo, né, a campanha do 8M contra Bolsonaro. Temos também debates aí, hoje é o dia que o mundo inteiro comemora, né, como o Dia da Vitória, foi uma data fundamental quando o movimento, principalmente as tropas soviéticas, né, conseguiram derrotar o nazifascismo. Dizer que se o presente é de lutas, o futuro nos pertence e o comunismo é o futuro do mundo. Força, camaradas. Saudações. Podemos comemorar hoje e amanhã, né? A luta contra o nazifascismo, né? Tchau, gente. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Tamo junto. Tchau, Gabriel. Tchau.